Bem, olha, a hora que vocês forem me chamar, não precisa me chamar por texto, não. Pode abrir, falar. Se ficar meio confuso, alguém cair, quem cai, depois chama que a gente volta. Vamos fazendo do jeito que dá, porque não tem muito, não tem muito milagre. O capítulo 4, ele tinha um probleminha que, na verdade, não é muito pequeno o problema. Que a Melissa identificou, que era a própria epígrafe do capítulo. A epígrafe do capítulo traz um trecho onde o Nietzsche identifica a verdade como mulher e identifica esta mulher com uma personagem do Homero, que é a Balbo. Bem, depois, lá no meio do capítulo 4, reaparece essa passagem, e nesse reaparecimento ela aparece num pequeno trecho quase que ilustrativo, e um trecho que está mal traduzido no inglês. Não vi no alemão, porque o meu alemão não chegou ainda. Está mal traduzido no inglês, no espanhol está melhor. Mas, de qualquer maneira, até a gente chegar lá nesse trecho, esse capítulo é pequeno, mas o segredo da conversa aí, antes de entrar nele, é entender essa epígrafe, para depois entender lá no meio porque que aparece de novo a conversa sobre a Balbo. A Balbo, ela, se vocês procurarem aí por aí na internet, vocês vão achar N figuras. Algumas figuras sem cabeça, só com a barriga, um desenho na barriga que pega um pouco da parte de baixo da barriga, né? Às vezes vocês vão encontrar uma mulher sem desenho nenhum, apenas segurando a vulva aberta assim. Às vezes vocês vão encontrar uma mulher por inteiro com o desenho e também segurando a vulva. Às vezes vocês vão encontrar a mulher com o desenho como se a própria vulva fosse uma cara. Então tem uma série de variações, porque esta conversa da Balbo começa lá no Homero, e num parágrafo muito pequeno, acho que deve ter, se tiver 6 linhas é muito, e depois isso se desenvolve e vai embora pela tradição. E tem também uma conversa aí de um certo culto da Balbo, que tem a ver aí com essa passagem. Deixa eu só contar para vocês rapidamente do que se trata. E daí a gente volta para a conversa do Nietzsche e do Sloterdijk. Então é o seguinte, ali na passagem do Homero, o que tá em jogo é a deusa da terra, das colheitas, digamos assim, da agricultura em geral. E ela está muito triste. Ela está praticamente deprimida, sem comer, sem beber, está numa depressão profunda, porque essa companheira dela, a Perséfone, desapareceu. Bom, então é óbvio que se a deusa da agricultura está mal, as colheitas para o povo não vão vingar. Então isso é uma preocupação muito ruim, né? Se a deusa da agricultura, da terra, da colheita, está deprimida, quem vai pagar o pato, obviamente, vão ser as pessoas, né, que não vão ter uma boa colheita naquele período. Então é importante que a deusa da agricultura, a Deméter,
ela volte a encontrar a Perséfone, que é a companheira dela, para ela readquirir a capacidade de fazer com que as coisas andem, para que a alegria da deusa se manifeste na boa colheita. De certo modo, então, portanto, se a deusa está bem, então vem a sorte, vem a fortuna. Né? Se a deusa está mal, vem a má fortuna, vem a má sorte, vem o azar da colheita ruim. Então, o importante aí é evitar os maus tempos, evitar o azar, evitar a desgraça, né? E neste caso específico, a desgraça da má colheita, que num caso de uma população agrícola é a desgraça maior, é a desgraça total. Portanto, o azar total, né? Digamos assim, né, que você está ali, olha para a terra, teu milho está ruim, teu arroz está ruim, as oliveiras estão ruins, você fala assim, esse ano a Deméter está deprimida, ela não quer nada com nada, né? Pô, será que não tem alguma coisa que a faça sorrir? Não tem alguma coisa que a tire disso, né? Para que a fortuna volte, ou seja, para que a alegria volte, para que a colheita se faça, para que a terra volte a produzir. Bom, sabe-se lá de onde que surgiu essa Balbo, que é uma moça, que ela passa na frente da Deméter e levanta a saia para Deméter. A Deméter, a hora que vê aquela moça levantando a saia, olha para a barriga dela, ou para a vulva, ou enfim, sei lá, né? Olha aquela coisa meio barriga e meio buceta que está ali, né? E vê que a Balbo, essa moça, desenhou uma cara, um rosto ali, né? E então ela acha muito engraçado isso, que uma pessoa levanta a saia e tem uma cara na buceta, né? Ela acha muito engraçado e ela sorri. Quando ela sorri, a alegria dela volta, mesmo ela não encontrando a Perséfone. A alegria dela volta. Então, o gesto da Balbo é um gesto de tornar a deusa da agricultura feliz, alegre. É um simples gesto. Agora, quem é aquela figura que está ali? Uns falam que é a filha da Deméter. E outros falam que é a filha da Deméter, porém essa filha é o Dionísio, que é o deus do êxtase. Bom, independentemente de quem seja o rosto, o fato é que esta ideia de levantar a saia e mostrar a xoxota, principalmente se a xoxota estiver desenhada, este gesto se transformou na tradição grega e de outros povos, chegando até a modernidade, porque os romanos pegaram isso, né? Chegando até a modernidade como um gesto de evitar a má sorte, evitar a desgraça, evitar o azar. Bom, vocês já viram, né? Você está passando assim na estrada, um cara para lá para mijar na estrada, né? Aí passa o carro, se tem moça dentro, você fala assim, se você olhar e ver o pino do cara, você vai ter terçol, né? Essas coisas, né? Se você teve terçol é porque você é virgem. Essas bobagens que a gente vai guardando, não se sabe de onde, né? Mas que está lá na Grécia, lá no fundo, lá no baú, né? Então tem essa também, né? E aí tem uma pesquisadora que se chama Sarah Kaufman. A Sarah Kaufman, eu passei o texto dela para vocês, onde ela mostra que o texto dela não tem nada a ver com isso. O texto dela é sobre feminismo, para mostrar que o Nietzsche não tem nada contra as mulheres, não tem nada contra o feminismo. Ela vai pegando várias situações. Bom, mas enfim, no meio disso, ela mostra que essa passagem se repete no Japão, se repete na Irlanda, se repete em outros folclores, em outras culturas. Essa mesma situação de quem levanta a saia faz a outra pessoa feliz.
Olha, você há de convir comigo que é de fato um gesto, né, que a gente realmente ri, né? A moça levanta, sai e tem um desenho na xoxota para você, é um gesto engraçado. Agora, por que é engraçado? Não é engraçado pelo gesto. É engraçado, né, porque provavelmente tinha a figura de alguém que a Deméter conhecia. Mas depois passa a ser engraçado e feliz o gesto, porque fazendo a deusa feliz, tem a cultura, a agricultura funcionando. Então faz também o povo feliz. Então o gesto fica sendo um gesto de bom augúrio, né? Não de um gesto de boa situação, né? Um gesto de sorte, né? Faça isso que dá sorte, né? Então, quando vocês estiverem assim com um azar desgraçado, peça para uma moça qualquer levantar e mostrar a buceta para vocês, e vocês vão ter sorte, sim, fantástica, né? Lógico, se ela desenhar então alguma coisa, melhor ainda. Agora, se ela erguer a saia e desenhar o filho que ela vai ter com vocês se fuderam, entendeu? Vocês não vão ter sorte por nenhuma, né? Mas, enfim, a conversa é mais ou menos essa. Quando tiver azarado, por exemplo, Pedro vai fazer prova, para dar sorte, peça para uma coleguinha, Pedro, levanta a saia para mim aqui, no banheiro aqui da escola, né? Faz um desenho na buceta e levanta para mim a saia aqui. Se a diretora te pegar e te encher o saco, você fala, não, foi o Paulo Graudelli, meu professor de filosofia, que ensinou isso. Vem lá do Homero já, essa situação, né? Você vai se dar uma desculpa. Ela me achar não vai mesmo, entendeu? Então você dá uma desculpa. Você fala assim, não é sacanagem. Eu aprendi isso estudando filosofia, né? Agora, veja só. O problema todo é o seguinte. Bom, então é uma coisa mais ou menos universal. Agora tem um outro detalhe. O outro detalhe também é o seguinte, né? É que o próprio nome Balbo, ele também é sinônimo do nome Cólia. E Cólia, de fato, é vulva. Cólia é efetivamente vulva. Então você vê, né? Tem aí o próprio, quer dizer, a mulher vulva, né? Quem que é a verdade? É a mulher vulva. Então, é a mulher vulva que faz um gesto obsceno, que é um gesto alegre. Então, não é qualquer mulher. Então, a verdade que o Nietzsche está falando que é uma mulher, não é qualquer mulher, é a Balbo. Quem? Aquela que traz boa sorte, aquela que faz um gesto obsceno, né? Mas, no aforismo que a gente vai ler, vocês vão ver que tem uma pegadinha, uma sacanagem. Quer ver? Eu vou ler o aforismo para vocês. A Melissa já leu outro dia, eu vou ler de novo, para vocês verem que estranho, que coisa estranha que está no aforismo. Olha só. Vou ver se eu acho aqui. Cadê minha Gaia Ciência aqui? Minha Gaia Ciência. Está no prefácio da Gaia Ciência. Ó. Eu vou ler aqui para vocês, mas não vou ler o trecho todo, não. Vou ler só um trechinho aqui, quer ver? Ó? Ele fala assim. Ó, vou pegar aqui da parte que ele fala assim, ó. Já não acreditamos que a verdade continue a ser verdade sem os seus véus. Vivemos demais para isso. Então ele está dizendo a seguinte coisa, olha, não acredito mais que a verdade seja alguma coisa que venha sem véu, sem cobertura, sem impureza. Quer dizer, eu já estou muito velho, já estou muito experiente, já vivi muito para acreditar que você pode pegar a verdade sem nenhum véu, a verdade nua, crua, né? Que é uma pretensão da filosofia, pretensão do Descartes. O Descartes fala assim, ó, o que é certo e, portanto, verdadeiro? Aquilo que é claro e distinto, né? Quer dizer, a verdade sempre, toda a nossa ideia de verdade é uma ideia de limpeza. Você tirar, né,
o que está lateral para ficar só com aquilo que é verdade. Por exemplo, a questão do preconceito. Você quer ir no conceito, então você tem que limpar os preconceitos. Então, sempre essa ideia de que a verdade é alguma coisa que você tem que desvelar, você tem que tirar os véus, tirar aquilo que encobre. Bom, ele fala assim, não, eu já vivi muito para acreditar que é isso. Eu já vivi muito para acreditar que verdade é uma coisa que vem limpa, que vem sem véu. Aí ele diz o seguinte, ó, fazemos agora uma questão de decência, de não querer ver tudo nu, de não assistir a tudo, de não procurar compreender tudo e tudo saber. Quer dizer, eu já estou tão experiente que eu agora estou começando a perceber que é melhor eu aceitar as coisas como elas vêm. Se eu pegar um saber, eu vou pegar aquele saber. Não adianta eu ficar limpando aquele saber. É aquilo que me veio. Se aquele saber tem verdade, né, e não tem verdade, eu vou pegar tudo. Eu não tenho como ficar evitando pegar as coisas como elas são. Não tenho como ficar limpando as coisas. Por quê? Porque eu tenho que ter um mínimo de decência. Mas por que decência? Porque eu não quero ver as coisas nuas. Eu não quero ver a verdade nua e crua. Né? Aliás, o Nietzsche tem um outro aforismo que ele diz, quanto de verdade aguenta um homem? Né? E tem um outro ainda que ele diz, se um homem lembrasse de tudo, ele aguentaria? Então, além de não aguentar a verdade nua e crua, talvez ela nem seja possível. Talvez a gente tenha que ficar com aquilo que a gente tem na superfície. Então, veja que o positivismo faz uma brincadeira, né? Ele faz uma brincadeira entre o que está embaixo e o que está em cima, né? O que é a coisa em si e o que é o fenômeno. E o positivismo diz, já que a gente não atinge a verdade, que é a coisa em si, então vamos transformar a verdade naquilo que a gente atinge, na superfície, no fenomênico. Então a verdade vai estar no fenomênico. Não é a coisa em si, não é a realidade da verdade, não é a verdade verdadeira, porém é a verdade que nós temos. Então o Nietzsche está nessa ideia, né? Vamos pegar aquilo que é superficial, que é o que nós podemos pegar. Porque querer pegar tudo, querer ver tudo, é indecente. É indecente. Né? Vamos ter uma certa discrição, vamos ter um pouco de decência. Agora ele faz uma ligação que explica tudo, quer ver? Ó? Ele fala assim, ó, é verdade que Deus, nosso Senhor, está em toda parte? Perguntava uma menininha à mãe. E a menininha fala, acho isso muito indecente. E né? Quem que é a figura mais indecente? A figura mais indecente é aquela que estiver em todos os lugares vendo tudo. Você entra no banheiro, vai bater aquela sua siririca, vai bater aquela sua punhetinha, Deus está vendo. Porra, quem que é o indecente? Você ou Deus? Deus, porque você não chamou. Ele está em todo lugar. Ou seja, Deus não tem a noção de privacidade burguesa. Deus não é burguês. Deus não é burguês. Deus é um cara que está metido em tudo quanto é coisa. Né? Então ele é indecente. Você imagina, por que 9 anos a menina? Porque aos 9 anos está vindo a menarca, está vindo a primeira tesão xoxotal, entendeu? E ela vai procurar fazer uma coisa que não pode ser feita. Aí, que indecência! Mas por que indecência? Porque Deus está vendo. Então, Deus tem uma capacidade que o Thomas Nagel chamou de a perspectiva do olho de Deus. O que é a perspectiva do olho de Deus? A perspectiva do olho de Deus é a não perspectiva. Por quê? Porque quem vê tudo ao mesmo tempo não tem perspectiva. Deus tem a perspectiva do seu olho, que tudo vê. Ora, uma perspectiva do olho que tudo vê é a não perspectiva. Nietzsche está procurando uma verdade perspectivista. Ou seja, eu vejo por aqui, depois eu vejo por ali,
depois eu vejo por lá, depois eu vejo por baixo, depois eu vejo por cima. Eu vou perspectivando o mundo. Deus não. Deus é indecente. Ele vê tudo de uma vez só. Inclusive, Deus tem uma coisa desgraçada, que ele é o olho que se vê. O nosso olho vê para frente, mas não se vê. Deus não tem isso. Deus vê tudo e ainda por cima se vê. Ou seja, Deus é como se fosse aquele mosquito o mosquitão, né? Aquele mosquito tem 5 olhos, ele fica virando assim, né? Fica virando e tudo vê. Pô, isso é indecente. Isso é muito bom pro nobre. Isso é muito bom pro grego. Isso é muito bom, mas para a vida burguesa moderna e para o positivismo, isso não tem sentido. Por quê? Porque o positivismo já eliminou a parte de baixo, a coisa em si, fica só na superfície. Então, é aquilo que a gente pode ver no momento, segundo uma perspectiva, a da superfície. Né? Vamos traduzir isso em termos sociais. É a privacidade burguesa. Eu olho o que pode ser visto. Não posso entrar na casa de uma pessoa, né, e entrar no quarto dela. Só na novela das 8 que os ricos recebem todo mundo no quarto naquela casa maluca. Nunca vi uma coisa daquela. Ninguém recebe ninguém na sala ou no escritório. Rico desgraçado, novela das 8, não tem escritório, nem biblioteca para receber as pessoas. Todo mundo recebe no quarto. É uma zona aquilo, mas aquilo é bobagem, entendeu? Aquilo é uma bobagem muito grande. Por quê? Porque todo mundo tem uma sala, uma antessala, uma bibliotecazinha, né? A pessoa mais pobre do mundo, ela não recebe você mais no seu quarto, porque o quarto virou o lugar da sua privacidade. Então, essa privacidade burguesa é a aceitação de que eu posso ver as coisas como elas são me dadas, mas eu não posso ver mais do que isso. Só Deus pode ver mais do que isso. Só Deus vê sem perspectiva. Nós, humanos, nós não. A gente vê aquilo que pode ser visto. A gente aceita como verdade aquilo que nos é dado. Aquilo que, enfim, está aí. Então, nessa hora, é que a gente começa a entender qual a noção de verdade que o Nietzsche está montando. Ele está montando uma noção de verdade que não é mais a verdade clássica, a verdade evidente. Ele está montando a noção de verdade que não é mais uma noção onde você vê a superfície e também vê o que está por trás. Ele está simplesmente pedindo para que os filósofos deixem de ter essa pretensão que, no fundo, é indecente e que é só permitida a Deus. Bom, aí ele fala mais isso, ó, que isso é uma indicação para os filósofos. Ele diz logo em seguida, acho isso muito indecente. Indicação para todos os filósofos, ou seja, filósofos. Não procurem mais o que está por trás. Não procurem mais o que está como coisa em si. Fiquem com aquilo que vocês podem ficar. Ou seja, com a perspectiva que vocês têm agora. Depois vocês somam mais outra perspectiva. Depois vocês somam mais outra perspectiva. Mas não tentem desvendar. Não tentem perder a decência. Não tentem ser indiscretos de querer ver tudo. Bom, aí ele fala assim, ó. Devia honrar-se ainda mais o pudor. Honrar o pudor. Ter pudor. Né? Não dá uma de Deus que é despudorado. Quando é certo que a natureza se empenha em se esconder atrás do enigma e das incertezas. Claro, a natureza tem 1000 mistérios, 1000 enigmas. Querer desvendá-la toda é um sacrilégio, é uma profanação. E mais do que isso, a natureza tem incertezas. Nós temos tanta incerteza na vida, querer eliminar essas incertezas, falar assim, não, eu quero controlar tudo, eu quero saber tudo, eu quero ter todos os detalhes na minha mão. Isso aí não é para nós, o Nietzsche está dizendo. E aí ele vem com a frase, né? Talvez a verdade seja uma mulher que tem as suas razões para não deixar ver as suas razões? Ele pergunta. Quer dizer, talvez a verdade seja uma mulher que tenha as suas razões, que ela não vai contar para nós, né? De não deixar ver as razões dela. Então, aceita a verdade,
Mas não queira encontrar as razões da verdade. Aceita o que é dado, mas não queira encontrar o que está por trás do que é dado para você. Fique com o que é dado. Então tem aí um certo positivismo, né? E a Gaia Ciência é de uma fase do Nietzsche de um certo positivismo. Fique com o que é dado. Aceite isso. Não fique perguntando pelas razões. Isso tem a ver um pouco com uma perspectiva irônica, né? De um ironista, por exemplo, você falar assim, eu acredito nisso, isso para mim é verdadeiro, mas eu não sei dar razões porque eu acredito nisso. Ah, então tudo bem, você acredita? Acredito. Eu também estou acreditando. Agora, eu não tenho razões, mas talvez eu tenha razões para não dar razões. Então, né, talvez eu seja uma mulher que, né, que mostro, mas não tenho razões para mostrar. Eu exponho, mas não tenho razões para expor. Eu evidencio, eu mostro minha superfície. Mas por que eu fiz isso, eu não sei dizer. É balbo. É balbo. Por quê? Balbo mostra uma xoxota. Mas o que ela está querendo mostrar? Ela explicou? Não. Ela queria tornar Deméter feliz? Está isso no texto do Homero? Não. Ela está revelando uma verdade? Não sei. Ela está simplesmente revelando o que tem debaixo da saia dela. Qual o resultado? O resultado é uma explicação para Deméter? Não. Ali o que acontece é única e exclusivamente um efeito. A Deméter ri. Então, a verdade é uma mulher que gera consequências. Por exemplo, faz rir e dá sorte. Mas não explica nada. E nem é necessário explicar. Olha a ideia, né? Aparentemente você tem uma contradição. Por quê? Porque você esperava que né? Se ele fala para não desvendar nada, por que ele fala para a moça que levantar a saia? É porque ela levantou a saia, ela não está desvendando nada, ela está mostrando alguma coisa que não vai explicar nada. Não há razões para aquela coisa. Mas a consequência aparece. Qual? A boa sorte. A deusa fica feliz e há a boa sorte. Então, a verdade traz boa sorte. É uma moça que traz boa sorte. É uma moça que mostra as coisas que ela tem e traz coisa boa, não traz coisa ruim. Mas, se você perguntar por que ela fez aquilo, isso é uma pergunta indecente. Isso é querer saber mais do que o necessário. Você já não riu? Riu. A colheita já não veio? Veio. O azar não desapareceu? Desapareceu. Isso é verdade. Pronto, isso é a verdade da deusa. Agora, ficar perguntando por quê, ou querer ver mais do que isso, é indecente. Os homens não têm que fazer isso. Os homens têm que ficar contentes com este efeito pragmático da verdade. Vocês estão com a minha imagem aí ou não? Sumiu a minha imagem para vocês? Hã? Tá aqui? Tá. Então eu quero que vocês percebam que quando eu digo que quando eu digo alguma coisa do tipo assim, nossa, isso é muito bom, isso é verdade, isso é uma verdade, isso é muito bom. Então eu trouxe sorte, né? Eu trouxe condições das coisas continuarem como sendo aquilo que são. Agora, se eu falar assim, por que isso é assim? Não, peraí, então você está querendo saber o quê? Você está querendo saber a verdade toda. Mas eu não vou te apresentar a verdade toda. Eu vou apresentar essa parte da verdade que, pragmaticamente, faz a gente continuar andando. Já não vai... A deusa já não ficou feliz? Ficou. Então, ter levantado a saia para ela, já resolveu o problema. Né?
já é um saber que já deu conta do recado. Este saber já deu conta do recado, ele já fez o que tinha que ser feito. Querer saber mais é querer ter a indecência do olho de Deus. Nós não precisamos disso. Basta a gente ficar na superfície. Aí ele diz, olha que interessante que ele diz, ó. Ah, esses gregos, como eles sabiam viver, né? Isso exige a resolução de nos mantermos corajosamente à superfície, de nos conservarmos agarrados à cobertura, à epiderme, adorar a aparência e acreditar na forma, nos sons, nas palavras, em todo o Olimpo da aparência. Acreditar o quê? No que nós vemos, no que nós sentimos, no que está presente. Ter a coragem de ficar nisso. Ter a coragem de não fazer perguntas metafísicas do tipo: o que está por trás? Explique-me mais. Quero ver tudo. Não faça essas perguntas. Balbo levantou a saia e fez você rir. Fica na pele ali dela, fica no desenho dela. Para que querer entrar para além disso? Não tem nada além disso. Quando você vê a buceta de uma mulher, você já viu tudo. Você vai querer fazer o quê agora? Tem mais. Entendeu? Você já viu. Ela já mostrou a sua graça, né? Graça aí como nome e como, né? Ela já mostrou a sua graça. Ela já mostrou tudo que ela tinha que mostrar, porque além dela ela mostrar embaixo da saia, levantar a saia, não é que ela mostrou embaixo da saia, ela levanta a saia. Quer dizer, é isso, é a pele dela. Fica aí. Agora, se querer ver mais do que isso, querer a verdade nua é indecente. Indecente não é ver a xoxota e rir. Indecente é querer saber mais do que foi dado para você. Aí vem a indecência. Então, como os gregos sabiam viver? Por quê? Porque se eles tinham isso, eles tinham tudo. Né? Que gregos são esses? São gregos de onde? De Homero. Não são helenos. Não são gregos que inventaram a filosofia. Não, os gregos que inventaram a filosofia, como Platão, ele quis ver além. Não é. Platão perdeu a condição de grego. Platão jogou fora a condição de heleno. Heleno são os homéricos. São aquelas pessoas que olham e ficam contentes, porque aquilo que elas viram já bastou, já é o suficiente. Se você olha para uma moça que levantou a saia e tem um desenho na xoxota, você já riu? O que mais você quer? Já aconteceu tudo que podia acontecer, você já está feliz. Agora, a deusa está feliz. Não tem que perguntar por que Balbo fez aquilo, né? Se Balbo é sinônimo de xoxota, então Balbo fez o que a xoxota pode fazer. Ela se mostrou. Tinha um desenho nela. A pessoa riu. Isso afastou a deusa da depressão que ela estava e trouxe sorte. Sorte para todos os gregos. Quem entrou com essa fúria? Quem entrou com essa fúria de uma voz, um rádio ligado? Será que foi o Iago? Não. Mas entenderam como é que funciona? Bom, agora fica fácil você transportar essa conversa para o Sloterdijk. Por quê? Porque o que o Sloterdijk está querendo fazer? Ele está querendo, né? Ele está querendo encontrar o lugar da verdade nos antigos. Né? Ele está querendo encontrar o lugar da verdade nos antigos. E o lugar da verdade nos antigos não é a casa do pai. O lugar da verdade nos antigos não é a casa do pai.
é a casa da mãe. Cuidado com isso. Por quê? Porque o pai é transcendente. A mãe é imanente. Nos primeiros pensamentos, você não vê a verdade no pai, como nós cristãos vemos. Ou seja, você morre, aí você vai para a casa do pai e lá você encontra a verdade. Não. Você encontra a verdade na casa da mãe. Por quê? Porque vem das primeiras tentativas de identificação de quem você é. Se a terra é importante, né, se a terra passa a ser uma coisa importante, então é importante quem é o dono dela. Ah, mas quem é o dono dela era meu avô. Ah, então era seu avô? De onde você vem? Ah, eu venho daquela pessoa lá. Quem? A filiação minha. Quem é sua avó? Quem é sua mãe? A filiação é materna. O pai, você não tem certeza quem é seu pai, mas a mãe você sabe. Então a filiação é materna. Então a verdade sua está na mãe. A verdade sua está no útero. Então todo o seu pensamento, num primeiro momento, identifica a verdade no útero. Mas não é uma verdade, né? Você tem que, portanto, investigar o útero. Mas como que você vai investigar o útero? Agora vem o pulo do gato, hein, gente? Agora vem o pulo do gato. Como que você vai investigar o útero? Se você tiver com a noção de verdade do Nietzsche, você investiga. Mas se você tiver com a noção de verdade não nietzschiana, você não investiga. Por quê? Porque a verdade não nietzschiana, você precisa ficar sabendo tudo. Você precisa ficar sabendo as coisas como elas são. A realidade. Mas na verdade nietzschiana, você fica sabendo aquilo que você pode ficar sabendo. Você pega os instrumentos que você pode. Você fica naquilo que você tem. Quando você vai investigar o útero, o que você tem? Você tem memória? Não. Você não lembra. Você tem linguagem para poder ter memória? Não. Você não tem. Quer dizer, como é que começa toda a psicologia? A psicologia começa do nascimento e principalmente da aquisição da linguagem para frente. Quer dizer que todo o outro período fica como? Eu vou ter que construir o quê? Um método para chegar no útero. Qual método é esse? A ficção. Eu vou ter que aceitar que a verdade, né? Eu vou ter que aceitar uma verdade que é uma verdade, digamos assim, possível. Não é toda a verdade. Eu não vou poder ser indecente. Por quê? Porque eu não tenho linguagem, não tenho memória, eu não tenho nada. Eu tenho que inventar uma ficção, portanto, uma verdade suja, uma verdade cheia de véus, a respeito da minha situação no útero. Não há outra possibilidade. Se eu quiser ser pretensioso, eu vou dar com os burros na água. Né? Eu vou fazer como Freud, começar a investigação do nascimento para frente e principalmente da linguagem para frente. Agora, se eu quiser entender para trás, eu vou ter que criar uma ficção. Eu vou ter que olhar a cultura e ver, né, as relações do útero conosco como relações onde eu tenho que construir uma narrativa, e para isso eu vou ter que fazer uma pesquisa etnográfica, uma pesquisa histórica, uma pesquisa mitológica, e vou ter que usar de muita imaginação. É uma ficção que eu vou fazer. Ou seja, eu vou entrar no útero com uma ficção. Eu vou tratar o útero não como um objeto, mas como um não objeto. E aí entra a teoria do Thomas Macho do que é um não objeto. Né? Mas para que eu possa confiar em não objetos, eu tenho que abrir mão da minha noção de verdade que vê tudo. E isso a filosofia não quer abrir mão, nem a ciência quer abrir mão. As pessoas não querem entrar, não querem conversar sobre alguma coisa, se de antemão elas sabem que essa conversa é uma conversa ficcional. Mas o Sloterdijk está dizendo, é uma conversa ficcional. Tem que ser uma conversa ficcional, porque não há nenhum dado, a não ser as nossas, nem hipóteses eu posso formular, porque eu não posso comprovar nada. Né? O máximo que eu posso fazer é criar uma narrativa, digamos assim, com os véus que toda narrativa pode ter, com os erros que toda narrativa pode ter. Eu vou ter que tomar esse caminho metodológico
dentro do possível, sem nenhuma indecência. Se eu começar com indecência de querer falar assim, mas toda essa história aí sobre a esfera uterina, tudo isso é uma ficção. Eu só tentar vai dizer, claro que é. Como não seria? Né? Como não seria? Então, aí é que entra essa, essa, essa ligação entre os Watertight e a noção nietzschiana de verdade. É uma, tá amarrado agora para vocês. Diga. Sim, sim, sim. É, você vai perceber que isso determina muito a, 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 o sucesso do filósofo dentro de grupos. Por exemplo, do mesmo jeito que o Hort nunca foi um autor de sucesso na filosofia, mas sempre na área de letras, sempre nos departamentos de letras, está acontecendo a mesma coisa que os Sloterdijk. Né? Quer dizer, aquelas pessoas mais sensíveis à ficção, aquelas pessoas mais sensíveis à literatura, estão acostumadas a saber que narrativa é uma narrativa. Mas as mais sensíveis ao pão, pão, queijo, queijo, né? Aquelas que querem a realidade, elas não entendem que a realidade também é uma ficção, também é uma construção, também é uma construção ficcional que vai ser abandonada. Então elas têm muita dificuldade de entender isso, mas é porque elas têm dificuldade também de entender a própria concepção de verdade que o Nietzsche está falando. E é gozado que é uma concepção de base positivista. Ou seja, aceite as coisas nos seus resultados, naquilo que se apresenta, na superfície. Não vá mais fundo. Você não pode ir. Não tem mais onde ir. Né? Agora, no caso do útero, é engraçado porque a, a conversa funciona dos dois lados. Né? Funciona como literal e metafórico. Quer dizer, eu vou fazer uma investigação onde eu vou ficar preso à superfície, porque eu não posso fazer outra coisa, portanto, tenho que aceitar a verdade nietzschiana, de construir uma ficção sobre o útero, né? E, ao mesmo tempo, quando eu vou aceitar a verdade nietzschiana, essa verdade me é apresentada por uma mulher que mostra a entrada do útero. Então, é engraçado que isso tenha casado, né? Ele poderia apresentar a teoria nietzschiana como uma teoria de ficar com a verdade pela superfície. Ótimo, perfeito. E aí investigar o útero. Mas a hora que ele vai pegar a teoria nietzschiana como uma verdade que fica na superfície, uma verdade com véus, justamente essa teoria é mostrada com um exemplo através daquela que mostrou a porta de entrada do útero, a Balbo, cujo nome o nome dela é o nome do órgão sexual feminino. Então, é um casamento muito feliz. Por isso que ele põe como epígrafe. Gostaram da coisa? Acho que agora fecha um pouco, né? O que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram?